Maravilha, bom, a gente fez um monte de coisas, né, pra gente conseguir fazer com que todos os nossos componentes fiquem na tela, no seu devido lugar, né, e a partir dessa aula, então, agora a gente vai fazer eles funcionarem e se comunicarem entre si, beleza? Então, dando um rápido exemplo aqui, e depois eu vou te mostrar um diagrama que eu preparei, que é um pouco mais complexo, né, aqui e no diagrama eu vou te explicar então o que é essa próxima etapa do nosso projeto e como a gente vai fazer isso, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui na nossa interface é como se dá o nosso fluxo de informações aqui, né? E quando eu falo informações, é o que cada componente vai enviar e vai receber para poder se atualizar. Então a gente tem uma situação aqui onde o nosso usuário, por exemplo, né, vai clicar em alguma peça dessas aqui para customizar e aí começa todo esse ciclo, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é, por exemplo, clicar em rodas. E aí o nosso componente cor, ele precisa saber então que ele vai aplicar a cor a rodas, certo? Aí eu escolho a cor azul aqui, por exemplo, tá? Quando eu escolho a cor azul, o nosso componente skate tem que fazer a roda ficar azul, meio que o interessante seria imediatamente, certo? Cliquei no azul, a roda aqui fica azul. Por quê? Porque o usuário quer ver isso azul, beleza? Então, aqui nesse caso, a gente já tem mais uma informação sendo compartilhada, que é do Color Picker para esse componente aqui. E esse componente aqui, o skate, ele também vai consumir a informação que veio daqui do nosso Part Selector, que é o item. Porque como é que ele vai saber qual item que ele tem que aplicar a cor azul? Tá conseguindo entender esse lance de compartilhamento de informações? Beleza. E aí, por último, então, a gente encerrando o ciclo, né? Se o nosso usuário clicar aqui em salvar, esse item que foi customizado, no caso rodas com a cor azul, aparece aqui, item rodas, cor azul, e o valor aqui a gente vai fazer hard-coded mesmo, que é só para complementar ali, beleza? Mas então, a gente tem aqui duas informações sendo compartilhadas, o item e a cor, beleza? Tá, guarda isso aí agora, que agora o bicho vai pegar. Mas não precisa se preocupar. Vamos lá que a gente vai fazer tudo muito pausado, tudo muito bem explicadinho, como sempre. E, bom, basicamente aqui, eu coloquei aqui agora um diagrama que ele tá bem fiel ao que a gente vai fazer nas próximas aulas. Eu desenhei o que a gente vai fazer, beleza? Ele é complexo, ele não é simples, talvez seja a estrutura de complexidade maior aqui do nosso projeto, seja isso aqui, mas conforme a gente for evoluindo, eu acho que você vai entender, e a gente tem esse guia aqui para ajudar a gente, então provavelmente a gente vai visitar ele para dar uma olhadinha algumas vezes, tá? E aqui, então, eu chamei de Store State, tá? O conceito de state, ele tem state e state machine. São dois design patterns muito similares, porém um pouquinho diferentes. E o que a gente vai fazer aqui não é exatamente a risca o design pattern de state, embora tá? Como que é isso, tá? Eu não vou ensinar o design pattern state aqui. Aqui a gente vai fazer só o que é referente ao nosso projeto, só que no nosso projeto a gente vai precisar de um state. Então, basicamente, eu disse que e não é por causa disso. A gente vai fazer um state, mas eu não vou te ensinar tudo sobre o state pattern, beleza? Mas a gente vai fazer um state aqui. E aí, store é uma nomenclatura, um conceito, né, de quando a gente tem uma única fonte de dados que ela irriga ou ela alimenta, né, a aplicação inteira, tá? Então a gente vai ver aqui store e state, mas nesse rolê mais enxuto, digamos assim, nesse rolê que vai ser aplicado só ao nosso projeto aqui. Mas ainda assim já vai ser muito, tá? Já vai ser, sei lá, cerca de 60% ou mais do que a gente vê por aí sobre o state pattern. Tá, Bruno, e você tá falando aí de store, state e tal, e esse desenhão aí, e o fluxo de informações, como é que funciona? Vamos ver agora, então, que eu vou te explicar com calma esse diagrama aqui inteiro. Essa aula aqui, se você não entendeu uma vez, assiste de novo, pausa, olha o diagrama com calma, tal. Eu vou deixar esse diagrama aqui embaixo também para download, tá? Para facilitar a sua vida aí, que você não tem que ficar pausando o vídeo olhando pelo vídeo, beleza? Então, vamos lá, vou te explicar. Olha só, cada um desses caras aqui, tá?
é um observer, tá? Lembra que a gente viu a aula sobre o observer pattern? Beleza, a gente vai fazer a mesma coisa. Por que a gente vai fazer a mesma coisa? Porque a gente tem uma situação parecida com a situação onde a gente precisou trocar o conteúdo das páginas, tá? A gente tem um emissor de mudança, né? Então a gente tem um evento que vai disparar alguma informação, né? No caso lá para trocar a página, é quando o nosso usuário clicava no menu, aí a informação que era disparada era, tá bom, qual página esse usuário clicou? E aí essa informação era enviada para o observer, e o observer então mudava o conteúdo da página, beleza? Agora a gente tem mais observers, a gente tem 4 observers, tá? Para consumir também mais de uma informação, tá? E como que a gente vai fazer isso então? Vamos lá. Cada desenho desse aqui, ó, que parece uma chaminé em cima e uma, sei lá o que na frente, tá? É como mentalmente eu imagino uma função, tá? Uma função, ela recebe alguma coisa, ela processa alguma coisa dentro e ela joga para fora essa coisa processada. Isso para mim é uma função, tá? Então imagina que cada desenho desse aqui aninhado é uma função. Então a gente vai ter primeiro a função que é o observer nosso aqui, tá? Essa linha preta aqui é o que está mais por fora aqui, que é o change part, né? A gente tem change color, change state, change order, beleza? Aí a gente tem o próprio componente nesse amarelo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para você enxergar aí, beleza? Tá, aí a gente tem o quê? A gente tem o próprio componente, tá? Que é o Part Selector, que está aqui dentro desse amarelo. Espero que dê para enxergar aí, que eu precisava colocar uma cor contrastante aqui. Enfim, e aí, dentro do Part Selector, que é o componente, esse componente vai estar dentro do nosso Observer. Por quê? Porque quando a gente disparar lá, por exemplo, eu cliquei lá no Part Selector, no nosso componente, eu cliquei em rodas, tá? Eu vou enviar essa informação. Deixa eu reproduzir isso aqui então, que eu acho que vai ser melhor para explicar. Então, beleza. Eu tô lá na minha página, tal. Eu tenho um Part Selector lá. Ele ainda não é o nosso Observer. Ele é um componente lá. A gente foi lá e jogou só o componente cru sem estar dentro do Part Selector do Observer, beleza? Tá. Então vamos imaginar que está fora disso aqui. Tem um componente lá, a gente clicou. Quando a gente clica, esse componente lá, ele vai acionar o nosso handle store. Não sei se você se lembra lá do nosso design pattern de observers, né? A gente então tem um array com todos os observers que serão notificados e eles são notificados de alguma mudança na nossa aplicação, né? E recebem algum dado. O que faz isso acontecer é um evento de handler, né? E aí esse handler a gente faz num clique. No nosso exemplo lá atrás do menu e do conteúdo da página, o handler ficava na hora que a gente clicava em algum item do menu. Aqui vai ser na hora que a gente clicar no Part Selector. Então cliquei lá em rodas, por exemplo, beleza? Aí o que vai acontecer? Quando eu clicar, esse handler ele vai disparar, tá? Ele tá aqui, ó. Então ele vai disparar, beleza? De dentro do Part Selector ele vai disparar. Por que ele tá aqui dentro, tal? Porque vai ser o mesmo componente que a gente vai importar aqui no nosso Observer, tá? Então o Part Selector que tá fora do Observer é igualzinho esse aqui que eu tô mostrando agora de amarelo, beleza? Então quando a pessoa clicar, vai executar alguma lógica aqui, tá? Se tiver dados já para consumir, se não tiver, beleza, também, provavelmente a gente vai fazer um if, alguma coisa. E aí, o handle vai disparar o quê? Vai disparar o item que foi clicado como um novo valor, estou chamando de new store aqui, beleza? Ele vai disparar isso aqui lá para store. Aí vai, sobe, tal, beleza. Vem aqui, entra na store. Quando entra na store, a store vai fazer o quê? Ela vai procurar, a gente tem que fazer a lógica para isso acontecer, né? Mas ela vai substituir, então, o objeto inteiro chamado state, tá? A gente vai ter um objeto chamado state, e o state é o quê? Ele é o estado da aplicação. O que é o estado da aplicação? Basicamente, uma interface ou uma aplicação inteira que seja numa página que a gente não está nem vendo, tá? Ela tá naquele estado, ela tá daquele jeito. Vou pegar um exemplo mais simples, que é um player de vídeo, por exemplo. Quando o vídeo está tocando, ele está no estado playing. Quando o vídeo está pausado, ele está no estado pausado, beleza? Outro exemplo que eu posso te dar de estado da aplicação é o quê? Aqui, ó, dei refresh na página. O skate aparece nessa posição, beleza. Se o usuário girar o skate 180 graus, mudou o estado da aplicação. Tudo bem que é um elemento só, mas mudou. Não está mais como estava antes, beleza? Então, qualquer coisa que mude na aplicação
mudou o estado da aplicação, tá? Só que aí, nem tudo a gente precisa saber, nem tudo a gente precisa gerar uma informação que isso aconteceu e guardar isso em algum lugar. Mas para algumas coisas, sim, tá? E essas coisas que precisam ser guardadas, tá? A gente faz isso, a gente envia elas para o nosso objeto state, beleza? Então, às vezes o usuário mudou alguma coisa na tela, interagiu com alguma coisa, mas a gente não precisa guardar aquilo. Por quê? Porque nenhum outro componente ou nenhuma outra parte do nosso software, da nossa aplicação, precisa saber daquilo. Agora, se alguma outra parte precisar saber de algo que foi mudado, a gente precisa guardar no state, beleza? Então, de maneira geral, é para isso que serve o state, tranquilo? Tá, então continuando aqui agora. Beleza, o nosso usuário clicou, mudou o estado da nossa aplicação, agora a gente está editando o elemento rodas, né, o item rodas, então isso é enviado para o state, quando o nosso usuário clica. Aciona o nosso handle store, que está lá dentro do nosso subjects, ele vai notificar todos, ele vai enviar primeiro para a store, beleza? E aí da store também, ele vai replicar isso e vai devolver para todos os observers. Então ele não vai devolver mais só para quem enviou, tá? Ele vai devolver para todo mundo. Aqui ele vai entrar e devolver, e o nosso parts selector pode usar essa informação agora de alguma forma. O que ele vai devolver? Quando ele envia aqui, ó, uma new store, tá? Que é como se fosse uma réplica desse objetão aqui do state, né? Só que com esse novo dado. Então, aqui, por exemplo, inicialmente o current item, que é o item que está sendo editado nesse momento, provavelmente o estado inicial dele seria nulo, beleza? Mas quando eu clico lá no part selector e ele envia essa new store, aí ele vai enviar e vai chegar aqui, vai remover essa e colocar a nova store, e esse dado aqui agora é o único que vai ter mudado. Por quê? Porque eu enviei isso junto aqui, tá? Então esse dado agora, ao invés de current item tá nulo, ele vai estar com o elemento que eu cliquei. Vou pegar o exemplo que fosse o rodas, beleza? Então tá, ele vai chegar aqui e vai estar com rodas. E daqui ele vai disparar para todo mundo de volta, tá? Falando assim, ó galera, o elemento que está sendo editado é o rodas. E aí todos esses observers vão receber essa informação. E aí, o Color Picker vai receber essa informação. Aí, possivelmente, vai ter uma lógicazinha de programação aqui falando, opa, agora eu sei qual elemento está sendo editado. Vou guardar ele aqui, vou guardar que é o rodas. Beleza. Aí ele vai guardar que é o rodas, e aí o componente Color Picker tá lá também, e ele é feito um replace na tela, né? Ou seja, a gente atualiza o componente e agora o componente sabe que ele está aplicando qualquer cor agora que o usuário clicar para o elemento rodas. Beleza, aí vai lá o nosso usuário então e clica na cor azul. Aí o que vai acontecer? Vai disparar também o nosso handle store, né, de novo, e percebe que é o mesmo, handle store, handle store, handle store. Por quê? Porque é o mesmo lugar que a gente precisa enviar a informação, a gente precisa enviar para a store, beleza? Tá bom, clicou em azul, aí o que vai acontecer? O objeto store, que era tudo isso aqui, mas com o item aqui, o current item atualizado, porque ele foi atualizado quando o usuário clicou aqui, ele vai ser modificado aqui, e aí ele vai pegar tudo que estava lá dentro, mas vai mudar o quê? O elemento e a cor. Então, se é o rodas e a cor foi azul, ele vai pegar, criar uma nova store agora com esses dados modificados e vai jogar de volta para a store. Aí vem, tal, sobe, vai lá, entra dentro da store, entrou na store. A store vai, então, fazer o replace desse dado aqui, tá? Com um novo objeto, com a new store, e vai devolver para todo mundo de novo, falando, ó, todos os observers, agora a roda tá azul, beleza? E aí o que vai acontecer? Para esses dois anteriores aqui, talvez nada, tá? Embora, a não ser eles receberem a store atualizadas, tá? Mas para esse cara aqui do skate, agora vai acontecer. Vai acontecer o quê? Ele vai receber a store atualizada e aí a gente vai ter uma lógicazinha que vai falar basicamente o que aqui? Se item e cor vierem no objeto, né? No objeto state, store, que seja, atualize a cor do skate. Aí, nesse ponto aqui, ele vai falar assim, tá bom, da primeira vez que mandou só o item, eu não sabia que cor que eu aplico, mas agora que veio do Color Picker, eu sei o item e a cor. Então aí ele vai pegar, vai executar uma lógica aqui que vai verificar se tem esses dois dados, se tiver, aí ele vai lá no Skate 3D, que aqui ficou Color Picker, né? Ficou errado. Tinha que ser Skate aqui, ó. Skateboard, tá? Desculpa. Mas enfim, ele vai lá no nosso componente Skate,
board, não color picker, tá? Vai atualizar a cor da roda e aí ele vai gerar também um novo store, né? Uma new store. E tem uma informação que ele precisa enviar, tá? Que é o quê? A skate position, tá? Por quê? O que vai acontecer? Quando ele consome essa informação aqui, e vamos imaginar que o nosso usuário, ele girou o skate, tá? Então, a tela começa assim, tá? Só que eu quero ver as rodas. Opa, tô vendo as rodas. Aí eu venho, clico em rodas e clico em azul. Quando ele clicar em azul, se a gente não enviar os dados do skate position, quando fizer refresh aqui no skate, recebendo a cor, tá? Porque a gente tem que fazer um replace do componente com a cor nova agora, ele vai voltar assim, ó, tá? Ele vai voltar no estado inicial. Então a gente precisa enviar os dados do skate position nessa new store, beleza? Então ele vai receber a cor e aí antes dele atualizar, né, tudo tal, ele vai modificar, vai pegar a cor e vai jogar e vai voltar lá, vai entrar na store, aí vai dar o replace aqui no skate position e aí a nossa store vai avisar todo mundo e quando ela avisar todo mundo, aí vai dar um refresh aqui no nosso skate, recebendo o skate position, né, e mantendo aquela posição. Então vai dar refresh no componente, mantendo a posição dele, porque a gente vai receber esse dado e a gente vai então fazer o skate ficar naquela posição antes dele aparecer na tela, beleza? Aí o skate, ele não envia nada para o order details, tá? Mas aqui, ó, do change color, tá? Quando o nosso usuário clicar também, aqui ele clicou na cor, né, no exemplo que eu estou dando. Mas aí ele vai clicar também em salvar em algum momento. Vamos supor que ele testou 3 cores, testou amarelo, azul e verde. Aí ele gostou do verde. Quando ele gostar do verde, ele vai clicar no salvar, lá no color picker, beleza? Quando clicar no salvar no color picker, também vai disparar o Random Store, que vai entrar lá na store, vai atualizar o objeto, vai avisar todo mundo, e aí a gente vai ter uma lógica nesse order details que ele vai saber que o usuário clicou em salvar. Tipo assim, a gente pode fazer um is saved. Se for true, aí sim preenche aqui na Random Store. Então talvez eu poderia criar mais um elemento aqui, ó, já pensando agora, que seria o is saved, tá? Talvez fique dentro de cada cor, dentro de cada elemento. Enfim, a gente vai ver certinho como que a gente vai fazer essa lógica. De qualquer forma, eu acho que eu expliquei tudo, tá? Então, a última ação seria esse salvar, né? E aí entra na Store, a Store devolve então o objeto atualizado, e aí o Order Details vai saber então que o usuário salvou, que ele quis aquela cor para aquela peça, e aí então ele vai jogar essa informação lá naquela tabelinha, beleza? Bom, então isso aqui é todo o fluxo que a gente vai fazer, é assim que vai funcionar daqui para frente o que a gente vai fazer na nossa aplicação, tá? Esse monte de funções aninhadas, a gente vai usar o Observer Pattern para fazer isso aqui funcionar, né? E vai ser um pouquinho complexo, a gente vai ter que fazer mais algumas coisas que não estão desenhadas aqui, mas isso aqui já é praticamente tudo, assim, de estrutura, né? O que a gente vai ter que fazer são essas lógicazinhas, a gente vai ter que entrar em cada componente, por exemplo, e embrulhar eles numa função que agora eles vão precisar receber a store, né? Então o componente aqui de amarelo, ó, quando ele receber a store, ele precisa receber esse dado, né? E atualmente nenhum componente tem essa habilidade, né? Ele não está embrulhado em uma função que tem lá um parâmetro data, por exemplo. Então ele não tem como receber essa informação. A gente vai ter que alterar isso. Enfim, a gente vai ter que mudar muita coisa, mas a grosso modo é isso, tá? A grosso não, né? A grosso médio, quase fino modo, porque eu detalhei muito, é isso, tá? E, bom, é isso. Te vejo na próxima aula, então.